Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Podes dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Pai, sossegai. Ó mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar. Meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao seu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Pai,
criando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e o pássaro cantar, e vejo além montanhas e colinas, o teu poder ao mundo proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, então verei a glória do Senhor. Adorarei com o meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, este é o teu lidar, é pesada a cruz que tens de carregar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mesmo ao vires outros com seu ouro e bens, lembra que um tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Conta as bênçãos, conta quantas
recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Num lugar perto de Jericó, mendigava um cego, assentado junto ao caminho, e ouvindo uma multidão, perguntou o que se passava. E sabendo que era Jesus, clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Jesus, olha para mim, porque se por um só momento atentares para mim, limpo serei do meu mal. Perto de Jericó, mendigava um cego, assentado junto ao caminho, e ouvindo uma multidão, perguntou: Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos iniciar o culto desta noite. Queremos dar as boas-vindas a cada um dos irmãos, mesmo aí no seu lar, onde você estiver, que você preste culto ao Senhor neste momento. Nós estamos reunidos, ainda que não no mesmo lugar, mas estamos reunidos em torno da Palavra de Deus, com o objetivo de adorar o nosso grande e poderoso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que a Bíblia revela como o único Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Portanto, sejam todos bem-vindos ao culto, e nós vamos iniciar convidando o nosso querido irmão Átila, que nos conduza numa oração. Vamos orar neste momento. Convido você a curvar a sua fronte, se você puder, aí onde você está. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, toda honra, louvor e glória sejam dados a Ti, Senhor. Que prazer, ó Deus, nesta noite podermos estar reunidos, ó Deus, para adorar o Teu santo nome, ó Deus, em culto solene ao Senhor. Pai bendito, pedimos a Tua direção, a Tua sabedoria, ó Deus, as iluminações do Espírito Santo, ó Deus, para tudo que iremos ouvir na mensagem desta noite, e que todos os atos deste culto, ó Deus, sejam para a honra e glória do Senhor Jesus, o único Deus vivo e verdadeiro, em nome de quem oramos. Amém. Convido você a cantarmos juntos o hino de número 52 do nosso Inário Novo Cântico, Glória e Celebração. Oh,
Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 130 e acompanhar a leitura da Palavra de Deus neste momento. Salmo 130, diz assim a Palavra do Senhor: Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista mostra claramente aqui com quem está o perdão, a quem devemos buscar para obter o perdão. Este salmo é um cântico de romagem, significa que o povo de Israel cantava este cântico ao dirigirem-se para o templo para adorar. Ao longo do caminho, eles estavam clamando ao Senhor pelo perdão, porque eles se avistariam com Deus, porque eles estariam no momento de culto, adorando ao Senhor, e eles precisavam, eles entendiam que eles careciam do perdão de Deus. Para aproximar-se de Deus, é preciso estar puro, e esta purificação só é possível quando Deus nos perdoa. E nós devemos buscar o perdão de Deus. E esse texto deixa muito claro para nós que é com o Senhor que está o perdão. Portanto, nós não vamos encontrar perdão dos nossos pecados em outro lugar, senão somente no Senhor. E a palavra do Senhor deixa muito claro aqui para nós que o Senhor é grande em misericórdia. Versículo 7 diz: Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Você pode ir a Ele pedindo perdão, arrependido, confessando o seu pecado, buscando-o em oração. E a palavra do Senhor nos dá esta bendita promessa, que nós podemos esperar que o Senhor vai nos tratar com misericórdia, que o Senhor vai nos tratar com copiosa redenção. Porque se assim não for, diz o salmista no versículo 3, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Portanto, Deus estará nos tratando com misericórdia, com perdão, porque do contrário, nós não poderíamos subsistir na presença do Senhor. Portanto, feche os seus olhos, curve a sua fronte aí onde você está, busque o Senhor em oração. Nós vamos acompanhar o nosso irmão Magno nesta oração, pedindo perdão a Deus dos nossos pecados. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos livrado, ó Deus, da peste que assola a humanidade. Ó Deus, como igreja, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, o perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, nos perdoa. Senhor, molda os nossos corações, molda a nossa mente, Senhor. Molda os nossos pensamentos, Senhor, a nossa boca, a nossa língua, ó Deus, para que possamos usá-las, Senhor, somente para te honrar, para te agradecer, Senhor. Que de nossa boca, Senhor, que a nossa língua não professem palavras que te desagradem, Senhor, mas que te agradem e que engrandeçam o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nos perdoa. Perdoa, Senhor, até mesmo aqueles pecados, ó Deus, ocultos, mas que o Senhor conhece, porque o Senhor sonda os nossos corações, ó Deus. Ainda como igreja, Senhor, no nome santo de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor visite de maneira toda especial os enfermos, Senhor, aqueles que estão acometidos de doenças, seja pela pandemia ou qualquer outra peste, ó Deus, que assola a humanidade. Visita, Senhor, visita a tua igreja, porque tu és um Deus onisciente, tu és um Deus onipresente, tu és um Deus onipotente. E porque sabemos, ó Deus, que tu és um Deus vivo,
e cremos que Tu és um Deus vivo. É em nome de Jesus, é no nome santo de Jesus que te pedimos, ó Deus. Cura os enfermos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento com duas canções. A primeira delas está baseada lá em Romanos 8, a partir do versículo 35 até o 39, quando Paulo escreve à igreja de Roma e faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E depois de fazer uma lista de várias coisas, a conclusão no versículo 39 é que nada dessas coisas, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o segundo cântico está baseado na afirmação da palavra de Deus de que aquele que está com Cristo não precisa temer, não precisa ter medo das circunstâncias ao redor. Davi dizia que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. E se você está com Cristo, não precisa temer. E se você está com Cristo, você viverá. É o que o próprio Senhor Jesus prometeu. Ele nos dá a vida eterna. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor neste momento. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Porque tu estás comigo, cada uma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele
está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Viverá, 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 viverá. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus console o seu coração. Amém. Queremos apresentar o pregador desta noite, nosso querido irmão, pastor Ricardo Mota. Nós queremos agradecer, pastor, por aceitar tão prontamente o nosso convite para ministrar a palavra de Deus para a edificação da igreja. Receba o nosso carinho, o nosso agradecimento, receba também o abraço de todos nós, este abraço à distância, também você, Gislane. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família. E mais uma vez, querido pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por trazer a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Nós vamos orar pedindo a direção de Deus, a iluminação do Senhor pela vida do irmão e para que Deus possa falar de maneira clara e profunda ao nosso coração. Oremos ao Senhor. Santo e amado Deus, nós te agradecemos nesta noite por esta oportunidade de prestar culto ao Senhor. Agradecemos pela vida do pastor Ricardo, a Deus, agradecemos pelo seu ministério, pela sua família. Ó Deus, pedimos que o Senhor o abençoe na exposição da tua palavra, na mensagem que o Senhor tem para o coração da igreja nesta noite. Que o Senhor use o teu filho como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor abençoe, ó Deus, a palavra que será ministrada ao coração do teu povo, que possamos, ó Deus, recebê-la como a santa semente que ela é e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe, ó Deus, a família do pastor Ricardo, o seu ministério, a sua vida, derrama sobre ele a tua graça e a tua paz, e que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, e ao compreender a tua palavra, possamos também colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Em meu nome, em nome da Gislane, a minha esposa, nós queremos desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre vocês, irmãos amados da Igreja Presbiteriana de Biguaçu, na linda Santa Catarina. Obrigado, pastor Nicanor, pelo privilégio de poder falar aos irmãos que estão sob o seu pastoreio. Muito obrigado, Deus os abençoe sobremaneira. Eu quero, neste culto online, compartilhar com vocês a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, versículos 8 e 9. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8 e o versículo 9. Nós sabemos, meus amados, que a quarentena é uma das medidas de saúde pública, uma das medidas adotadas durante esse tempo de pandemia. O objetivo é evitar a propagação do vírus, no caso atual do novo coronavírus. Então, essa expressão quarentena, ela não é necessariamente literal. Trata-se de um período em que se faz necessário para evitar a propagação do vírus. E assim
forçar para que, através desse isolamento social, consigamos passar por esta crise tão triste, tão difícil. Mas eu quero usar essa expressão, quarentena, para que nós, através dessa experiência do profeta Elias, nós tiremos algumas lições para nós nesse período de isolamento social, de quarentena que nós temos passado já há um bom tempo. Quais as lições que nós podemos tirar desta quarentena? Então vamos olhar aqui para a história de Elias e, com a ajuda do Espírito Santo, vamos tirar lições desta quarentena para que sejamos edificados, fortalecidos na força do poder de Deus nesse tempo de crise. Vamos recordar um pouco a história. Você sabe, leitor da palavra de Deus, que o rei Acabe, casado com Jezabel, o rei Acabe queria matar Elias, o profeta. Aliás, uma vontade mais de Jezabel, talvez, do que do próprio rei Acabe. E o mordomo no palácio chamava Obadias. E Obadias era um homem de Deus. Certa vez Obadias escondeu 100 profetas e os sustentou com pão e água durante um certo período. Escondeu por causa do intento de Jezabel em matar profetas. Ela matava os profetas. Então 100 profetas foram escondidos. Esses homens de Deus, eles foram escondidos por Obadias, para que Jezabel não os matasse. E um dia Acabe chamou Obadias e disse: Obadias, vamos fazer uma pesquisa de campo. Vamos àqueles lugares em que tem fonte de água. Quem sabe consigamos encontrar alimento para os animais. Porque já há 3 anos não chovia e havia uma sequidão tremenda, os animais morrendo de sede. Então Acabe chamou Obadias para fazer essa pesquisa de campo. Nesta saída de Obadias junto com o rei Acabe, Obadias encontrou, porque eles se separaram, cada um foi para um lado, e do lado de Obadias ele encontrou Elias, que estava escondido já há muito tempo, eles tentando encontrá-lo para matá-lo. E aí Obadias, quando viu Elias, respeitava muito Elias, o profeta, o homem de Deus. Ele disse, e Elias disse: olha, você vai e diga ao rei que você me encontrou. Obadias disse: não, eu não posso fazer isso. Se eu vou lá e falo, e o rei vem, e Deus leva você para outro lugar, o rei vai pensar que eu menti, ele vai me matar. Isso já aconteceu aí. O profeta Elias dá garantias para Obadias que isso não vai acontecer. E de fato Elias se encontra com Acabe, o rei Acabe. E aí faz aquele desafio que nós sabemos: olha, vamos reunir você com seus 450 profetas de Baal, e eu vou invocar a Deus, e os profetas de Baal invoquem Baal, e o Deus que responder com fogo, esse será de fato, e deverá ser o Deus de Israel, e deve ser adorado. Acabe achou bom esse desafio, topou esse desafio, e nós sabemos da história. Os profetas de Baal, 450, de manhã até meio-dia, clamando por Baal, retalhando seus corpos em sacrifícios a Baal, e nada de fogo, porque quem não é Deus não pode mandar fogo nenhum. E Elias então fez a sua oração, e Deus mandou fogo do céu. A palavra de Deus diz que Elias tinha mandado jogar muita água ao redor do sacrifício, encheu de água, e a Bíblia Sagrada diz que o fogo que caiu do céu consumiu todo aquele holocausto, lambeu toda aquela água que estava lá. E o povo então disse: só o Senhor é Deus. Nessa história, a palavra de Deus diz que Jezabel mandou um recadinho para Elias. O recadinho foi esse. Está no versículo 2 e 3 do capítulo 19. Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, Jezabel dizendo para Elias, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, se referindo aos 450 profetas de Baal.
porque a Bíblia diz que lá no ribeiro de Quizon, os 450 profetas de Baal foram mortos. Jezabel então mandou esse recado. Quando Elias escuta esse recado, ele tinha um discípulo, chamado o moço, que é o discípulo do profeta. Elias com este moço então foram para o deserto. E chegando lá no deserto, Elias se despediu do moço que o acompanhava, do profeta, e começou uma caminhada de 40 dias. E esta foi a quarentena de Elias. Depois de 40 dias, ele entrou numa caverna e ali estava quando Deus falou com ele. E o que Deus falou com o profeta Elias, que pode falar conosco agora, você da Igreja Presbiteriana de Biguaçu, que está acompanhando esse culto online, carinhosamente preparado aí pelos irmãos da igreja. Eu quero destacar algumas coisas que nós também, nesse tempo de quarentena, precisamos aprender. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Deus continua sendo Deus. Deus não deixou de ser Deus. Foi o que Deus mostrou para Elias. Nos versículos 11 a 13, a palavra de Deus diz que o Senhor passava ali, o Senhor passou por aquele lugar onde Elias estava, e o Senhor então chamou Elias para que saísse daquela caverna. E então a palavra de Deus diz que Elias viu e percebeu um grande vento, um vento impetuoso. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Aí nesses versículos também nos ensinam que veio um grande terremoto. A Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Aí depois veio fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois veio uma voz suave, mansa, um sussurro suave, e conversou com Elias e fez a pergunta intrigante: Elias, o que você está fazendo aqui? Meus amados, Deus, Ele é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. O vento impetuoso, o terremoto, o fogo, Deus tem tudo sob controle. Deus continua sendo Deus. Nesse tempo de pandemia, de ameaça, de novo coronavírus, de tantas... Nós precisamos entender que Deus continua sendo Deus. Ele tem tudo sob controle. Dar aqueles sinais para Elias do vento forte, do fogo, do terremoto, mostrando que Deus tem domínio sobre todas essas coisas. Não há aqui um panteísmo. Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo. Essas coisas, Deus tem domínio, manipula esses poderes, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus continua sendo Deus. Em segundo lugar, queridos, vamos aprender aqui com essa pandemia, que além de Deus continuar sendo Deus, Deus ensina para Elias, e nós podemos pegar esse ensinamento para nós. Deus ensina que ainda não é o fim. Repare, não é o fim. Os versículos 15 e 16, depois de Deus mostrar para Elias que ele continuava sendo Deus, tendo controle de tudo, Deus volta-se para Elias e ensina para Elias que ainda não era o fim. Olha o que ele diz: volta ao seu caminho, diz para Elias, volta pelo caminho, vá até o deserto de Damasco. Vai até o deserto de Damasco, e chegando lá, olha o que Deus disse para Elias, para mostrar que ainda não era o fim. Elias pensava que era o fim, pediu para si inclusive a morte. Basta, Senhor, tira minha vida. Deus está mostrando para Elias e para nós, meus amados, que hoje ainda não é o fim. Hoje é o dia que o Senhor fez. Vivemos cada dia e basta cada dia o seu próprio mal. O que nós precisamos aprender? Que Deus continua sendo Deus e que ainda não é o fim. Ele diz para Elias: Elias, volta e vai ungir Azael, o rei da Síria. Deus é o Deus de todas as nações. Não é só o Deus de Israel. Deus é o Deus de todo mundo. Deus tem controle de tudo. E ele diz: Elias, vai lá na Síria, vai ungir Azael, rei da Síria.
E vai também lá em Israel, e você vai ungir o Jeú, rei em Israel. O rei da Síria, o rei de Israel, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. Deus é Senhor de tudo, de todos. Ainda não é o fim, Elias. Meus amados, e mais uma coisa interessantíssima que Deus disse para Elias. Além de você ungir Azael, rei na Síria, além de ungir Jeú, rei em Israel, você vai ungir Eliseu no seu lugar. Deus também tem uns profetas nas suas mãos. Deus tem a nossa vida nas suas mãos. Você entende por que podemos tirar lições aqui desta quarentena de Elias? Porque a nossa também traz estas lições para nós. Deus continua sendo Deus, ainda não é o fim. E em terceiro lugar, isolamento não é solidão. Isolamento não é abandono. Muitas pessoas precisam e devem ficar no isolamento, mas não precisam necessariamente se sentir abandonadas, isoladas ou solitárias. Não, nós temos o Senhor conosco. Veja no versículo 18 e 19, quando Elias, com esse sentimento de solidão, esse coitadismo, né, fazendo essa vitimização, ele diz: eu tenho sido fiel a Deus e fiquei sozinho, querem me matar. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nesse tempo de pandemia, de isolamento social, às vezes nós também começamos a fazer esse papel de vitimização, esse papel de coitadismo. E Deus então mostrou para Elias e mostra para nós que isolamento não é solidão. Deus diz para ele no versículo 18 e 19: eu conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a língua que não o beijou. Aí Elias saiu e foi encontrar-se, sabe com quem? Com Eliseu. Então, isolamento é uma coisa, solidão é outra coisa. Às vezes até nós precisamos entender que estar a sós com Deus é uma necessidade espiritual. E estar a sós com Deus, solitude, não é solidão. Então nós precisamos até de estarmos a sós com o Senhor. E essa pandemia, esse isolamento social necessário, pode até trazer para nós experiências maravilhosas. Elias tem mais 7.000 que não se curvaram a Baal, cuja boca não o beijou, porque aquela mania dos idólatras em beijar a imagem de escultura. Deus disse: olha, tem 7.000 que não beijou a imagem de Baal. Tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Então, meus amados, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Biguaçu, deixa eu encerrar essa meditação semeando no seu coração essas verdades. Lições desta quarentena de Elias. Lições de uma certa quarentena. Primeiro, Deus continua sendo Deus. Em segundo lugar, o fim ainda não é o fim. Em segundo lugar, ainda não é o fim. E em terceiro lugar, isolamento não é solidão. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude para que prossigamos da nossa caminhada, que Deus nos livre da Covid-19 e de todas as outras enfermidades, que Deus preserve a nossa vida, que em breve estejamos de volta aos cultos presenciais, abraçando os irmãos, que isso passe rapidamente. Esse é o nosso desejo. Mas, irmãos, acima de tudo isso, nós precisamos sempre lembrar uns aos outros: Deus continua sendo Deus, ainda não é o fim, e isolamento não é solidão. Que Deus o abençoe o reverendo Nicanor, toda a sua casa, sua família, e que Deus sustente os irmãos a cada dia com a sua boa mão sobre cada um de nós. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado por tudo, pela oportunidade de chegar até os meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Biguaçu. Que o Senhor coloque sobre nós a sua boa mão e livra-nos de todos os males, perigos e tentações. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade de falar a vocês nesse culto online. Que Deus continue abençoando vocês nessa linda cidade e que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós. Forte abraço, fique com Deus. Nos aproximamos do encerramento do culto e nós queremos agradecer a sua participação, a sua companhia. E mais uma vez, Pastor Ricardo, nós também agradecemos a presença do irmão conosco neste culto, trazendo a mensagem de Deus ao nosso coração. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, extensivo também a toda a família. Deus abençoe a vida de cada um, meu irmão, minha irmã. Deus proteja, Deus te guarde. Nós desejamos a todos uma ótima semana. Vamos encerrar o culto recebendo a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê a paz. E que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a presença constante e gloriosa do Santo Espírito de Deus, repouse sobre vós, irmãos queridos, sobre a Igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo